mais um momento onde a sua igreja se reúne em oração. E nós te louvamos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor por cada um de nós. E diante de ti nós apresentamos aqui de joelhos, ó Deus, o nosso pedido, Pai. Sabendo que o Senhor nos ouve, o Senhor está perto de nós e o Senhor nos atende conforme a tua vontade. Acalma o nosso coração, ó Deus, para nós entendermos, ó Pai, qual é a sua vontade nas nossas vidas. Não nos deixe pedir nada, ó Deus, que não esteja, Senhor, conforme o que o Senhor quer para nós. Nos abençoe, ó Deus. Abençoe os demais irmãos aqui presentes, cada um com seu pedido. Sabemos, ó Deus, que no grupo da igreja muitos irmãos tiveram a oportunidade de pedir. E nós estaremos também, ó Deus, direcionando essas orações durante a semana. Que o Senhor venha atender os teus servos, ó Deus, conforme o teu querer. Em especial, quero colocar a vida da irmã Nice no altar do Senhor. A irmã Nice, esposa do irmão Natanael, Pai. Ó Deus, a nossa irmã Namara colocou um pedido de oração das limitações que a irmã Nice tem tido. Nós colocamos no altar do Senhor a tua filha nessa noite. Que o Senhor entre ali com providência, meu Deus, dê paciência a ela. Ela está tendo dificuldades de locomoção, mas nós cremos, ó Deus, que a tua filha está, ó Deus, amparada pelo Senhor. Muito obrigada pela vida dela, Senhor. Continue consolando também a família da irmã Paula, ó Deus, também Neudiane, todos os parentes, meu Deus, pela partida da irmã Neuza, Senhor. Sabemos que foi um momento de alegria, porque o Senhor a recebeu no céu. Mas, ó Deus, nossos corações ficam tristes, que o Senhor venha consolar a tua igreja também, e todos aqueles, ó Deus, que tinham esse carinho especial por ela. E nessa noite, ó Deus, nós pedimos o consolo do Senhor para nossa irmã Ive, Pai, para suas irmãs, para o seu pai, para os netos que Dona Estela está deixando. Ó Pai, consola esses corações, ó Pai, enxuga as lágrimas. Como é difícil perdermos um ente querido, mas aprove o Senhor nesse dia levá-la, Senhor. Então nós colocamos diante do Senhor essa família, Pai. Sustenta eles, meu Deus, consola, meu Deus, traz paz ao coração. Será uma noite, ó Deus, de velório, mas que seja uma noite, Senhor Deus, que o Senhor esteja ali sustentando com as tuas mãos poderosas cada um deles, ó Pai. Traz o seu carinho, o seu apoio, ó Deus. Nessa noite eu quero agradecer pelos nossos irmãos aqui nesse presente, aqueles que estão nos acompanhando através do YouTube, e pedir a tua bênção em favor da mensagem que o nosso pastor vai trazer nessa noite. Que o Senhor use ele, Senhor, conforme a tua vontade. Que da boca do teu filho, ó Deus, possa sair aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Unge, meu Deus, e que nós possamos receber em nossos corações, ó Deus, essa palavra. Muito obrigada por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Pastor Sival com a palavra. E enquanto ele chega, eu quero lembrar os irmãos que nós estamos postando no grupo da igreja sobre o mês da família. Que os irmãos não percam essa oportunidade de reunir sua família para realizar os devocionais. Então, a partir do dia 1º, quinta-feira, feriado, podem se organizar para já iniciar esse momento de culto, não é? De adoração ao Senhor com a sua família. E no domingo, nós teremos aqui à noite a abertura do mês da família. Pela manhã, o Ministério de Ação Social estará na liderança, porque o primeiro domingo de maio é o dia de ação social. Então, o Ministério de Ação Social pela manhã vai estar liderando o culto, e à noite a abertura do mês da família. Os irmãos podem já convidar, não é, pessoas para participar também desse culto. Irmãos, estamos voltando ao culto esta noite. Tristeza sobre tristeza. Durante esses dias tem sido bastante tenso para a nossa igreja, porque quando um sofre, todos sofrem juntos. Quando um se alegra, todos se alegram juntos. Desta feita agora, a irmã Iven, um momento
difícil para ela e toda a sua família. Mas, meus irmãos, aqui nós vamos estar orando e intercedendo em favor de todos. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 119, nós vamos continuar aí com a pedagogia divina e encerrando hoje. Será, portanto, o 7º estudo, total de 22, mas nós não vamos ter tempo para terminar. Já vamos entrar na questão da família, mês de maio. Então, nós vamos concluir agora o Salmo 119, os versos 49 até os 56. E desta feita é uma letra do alfabeto hebraico chamado de Zain. E aí o tema desta noite, irmãos, é consolo no sofrimento. O Salmo 119, a partir do 49, dentro desse contexto que estamos vivendo, eu creio piamente que Deus ele tem a palavra certa no momento certo. E esta é a palavra desta noite, consolo no sofrimento. Não sei se vamos voltar aí ao tema, isso. Ali, meus irmãos, está um pouco meio sem nitidez, mas é uma Bíblia que está aberta e uma pessoa encurvada lendo, e a parte da Bíblia está como se estivesse protegendo a pessoa. Está uma figura que mostra claramente esse consolo no sofrimento vem da palavra do Senhor. Então, a ideia da imagem é essa aí. Então, todo o Salmo 119 vai falar sobre a Bíblia, o mandamento do Senhor, a lei, a ordenança. Então, a Bíblia, ela é o consolo em meio ao sofrimento, meio das angústias, momento de luto, momento de enfermidades. Algumas pessoas estão internadas, um momento bem delicado, outras estão aí no luto, e isso é tristeza sobre tristeza, momento de dor. E o que Deus tem a nos dizer na palavra dele? Consolo em meio ao sofrimento. Eu vou destacar apenas o versículo hoje, para a gente ganhar tempo, mas eu quero ler os 8 versículos aqui para encerrar essa parte do Salmo 119, do versículo 49 até o 56. 49 diz assim: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pelo qual me deste esperança. Então, a esperança do salmista vem da palavra do Senhor. O verso 50, este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Então, o consolo em meio ao sofrimento vem da palavra, da promessa do Senhor que dá vida. Verso 51, os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Arrogantes aqui, para alguns comentaristas, aqueles que são religiosos e são prepotentes, orgulhosos, acham que estão no controle da vida, no controle de tudo. E ele continua aí o verso 52, lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho consolo. Novamente a palavra consolo, lembrando do que Deus já fez no passado, não pode deixar de esquecer. Verso 53, fui tomada de ira tremenda por causa dos ímpios. Aí você percebe, o 51, os arrogantes, agora o 53, os ímpios. Os ímpios aqui são aqueles que estão distantes de Deus, não querem saber de Deus, e eles estão rejeitando a palavra do Senhor. Os teus decretos são o tema de minha canção em minha peregrinação. De noite lembro-me do teu nome, Senhor, vou obedecer a tua lei. O 55 traz um momento de noite, um momento onde você para todas as atividades,
É nesse momento da noite que vem os pensamentos, as lembranças, principalmente daquelas imagens negativas, tristes, ruins, que apavoram durante a noite. E no meio da noite ele está lembrando do nome do Senhor e ele vai obedecer a palavra do Senhor. Finalmente, o verso 56, esta tem sido a minha prática de obedecer os teus preceitos. Agora nós vamos para o PowerPoint e vamos então ficar só com o verso 50. A sua esquerda, a minha esquerda, para você a sua direita, né? Está em cima a letra Zain. Essa letra significa arma, espada. Interessante essa letra, meus irmãos, que ela tem um formato de como se fosse um machado, um martelo, uma arma. E a arma, então, ela serve para defender e serve para atacar. Nesse momento de angústia, de dor, de tristeza, de luto, de enfermidades, como que nós podemos usar o Zain como arma no momento de consolo? É que a palavra do Senhor precisa então estar entrando na sua vida como essa arma para te proteger. Proteger de quê? Proteger, às vezes, da sua incredulidade. Nesse momento, meus irmãos, de angústia, de morte, de enfermidades, nós encontramos a nossa incapacidade, a nossa impotência, e nós achamos que nós não vamos dar conta. Então, é nesse momento que nós percebemos que nós precisamos da palavra como arma para nos dar essa segurança em meio às zombarias, em meio aos ímpios, em meio aos arrogantes. Então, é essa palavra que precisa estar na nossa mente, no nosso coração, para nos consolar. Porque nesses momentos, nós temos uma tendência muito rápida, humana, de blasfemar de Deus, de reclamar de Deus, de murmurar. Então, o Zain, a 7ª letra do alfabeto hebraico, nos ensina de que nós precisamos dessa palavra para proteger a nossa boca, nosso coração, a nossa mente, para não desviar do caminho do Senhor. Então, vamos para os 50 agora. Salmo 119, 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento. O que tem sido o seu consolo em meio ao seu sofrimento? Como que você está lidando com o seu sofrimento? Será que você tem sentido o consolo de Deus na sua vida? Aqui, meus irmãos, é uma situação bem delicada, porque no momento do sofrimento, alguns têm uma tendência de se aproximar de Deus, mas tem outros que têm uma tendência de se afastar de Deus. Por isso que precisa de uma arma. Ao mesmo tempo que você pode estar aproximando de Deus, entendendo que você é impotente, você tem a sua finitude, a sua fragilidade, mas ao mesmo tempo você pode entrar em uma incredulidade e se afastar de Deus. Para o salmista, o que ele precisa aprender da palavra é: este é o meu consolo no meu sofrimento. O consolo dele é o quê? A promessa que dá vida para ele estar em meio a toda essa angústia que ele vive. Dá vida, meus irmãos, no momento de luto. Parece que o luto, ele não vai fechar o seu ciclo, a vida precisa continuar. Mas a gente fica naquelas imagens, chamamos isso de flashback, aquelas imagens que ficam na nossa mente, nos castigando, e você começa a sofrer dizendo: eu poderia ter feito mais, por que eu não fiz? Mas quando a palavra é o seu consolo que traz vida para você, eu não estou no controle da vida. A vida não pertence a mim. Então, essa arma, o Zain te ensinando, você vai entender de que esse momento de sofrimento, de tristeza, essa promessa feita, que o Senhor estaria com você todos os dias, que Ele que está no controle, é que Ele que
nos deu a vida, e é Ele que sabe o momento de tirar, aí você sente o consolo. O momento da enfermidade é um momento triste, onde nós percebemos a nossa humanidade sendo levada pela fragilidade humana. É nesse momento que nós precisamos perceber o consolo do Senhor. A promessa do Senhor precisa nos dar vida. Dentro desse contexto de consolo no sofrimento, agora eu quero fazer algumas citações de alguns textos fora do Salmo 119. Por exemplo, Salmo 56, 8. Conheces bem todas as minhas angústias. O salmista chega a um ponto, meus irmãos, de ter essa certeza de que Deus o conhece todas as suas angústias muito bem. Nenhuma angústia sua está longe do conhecimento do Senhor. Ele conhece bem todas as suas angústias. E olha só o que ele coloca: recolheste minhas lágrimas no jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Isso significa dizer que Deus olha para as suas lágrimas, e Ele vai então agora juntando dentro do odre, do jarro, de uma taça, de uma vasilha, e Ele vai escrevendo cada lágrima dessa no livro. Isso significa que Deus importa com você, é que Ele está te conduzindo no consolo em meio à tristeza, em meio à angústia, em meio ao luto, em meio a um momento difícil. O próprio Davi, no Salmo 23, ele está dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu sempre estarás comigo, não vai me abandonar. Esta é a certeza do consolo em meio ao sofrimento. Portanto, meus irmãos, para Adriano, Paula, Neudiane e outros, e Ive agora, estão em luto, Deus, Ele recolhe essas lágrimas em um jarro, e em teu livro, Ele vai escrevendo cada lágrima dessa. Esse é o Deus que cuida, o Deus que se importa, o Deus que olha para a nossa fragilidade, e Ele percebe de que nós somos pó e nós precisamos dEle. É essa a razão de que é o consolo em meio ao sofrimento. Meus irmãos, no livro de 2 Reis, capítulo 20, verso 5, eu gostaria que vocês lessem aí, por favor, vamos lá? Isso aqui, meus irmãos, é uma parte do versículo do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele chora copiosamente, ele está orando ao Senhor. Aí o Senhor manda o profeta Isaías voltar e falar para ele: olha, diga ao rei Ezequias que eu ouvi a oração dele e vi suas lágrimas e eu o curarei. Deus, ele tem o propósito, ele pode curar e ele também pode dizer que é o momento da pessoa. Nós às vezes não estamos preparados, meus irmãos. Nós às vezes queremos a cura, queremos uma mudança, mas Deus tem o propósito dele que nós não compreendemos. Com o tempo que a gente começa a compreender as coisas. Nesse momento, como disse Paulo, nós enxergamos como um espelho completamente embaçado, mas um dia veremos claramente. Então, ouvi a sua oração, primeiro. Segundo, vi as suas lágrimas. Terceiro, eu curarei. Isso aqui foi para o profeta Ezequias. Mas o importante aqui ele vai ouvir a sua oração e ele está vendo as suas lágrimas. Deus enxerga, meus irmãos, o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, o seu pesar. Ele não está alheio a tudo que você está vivendo. Isaías 43, 2. E eu vou usar agora a versão O Livro. Olha só como o texto está aparecendo aí. Quando passares
pelas águas profundas de grandes tribulações, estarei contigo. Quando tiveres de atravessar rios de pesadas dificuldades, não te afundarás. Quando passares pelas labaredas da opressão, não ficarás queimado. Amém, irmãos? Esse é o cuidado, a proteção do Senhor, no momento das tribulações, no momento das dificuldades, no momento da opressão. A coisa está ficando cada vez mais difícil, e aí você fala: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esta é a nossa grande esperança, o consolo no sofrimento. 2 Coríntios capítulo 1, verso 4, irmãos, Paulo começa dizendo: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de todas as consolações. Aí ele coloca aí, para finalizar, que nos consola. Aí ele está dizendo: com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Só sabe, meus irmãos, a dor de alguém que perdeu um ente querido, quem já perdeu alguém próximo, pessoa que está ali do lado, aí vai entender qual é a dor da saudade, da separação, da tristeza. Então, ou seja, Deus nos consola para que possamos consolar outros. Quem pode falar de um corredor de um hospital, de alguém que está enfermo, é alguém que passou por ali. Então, por isso, meus irmãos, que nós precisamos ser consolados por Deus para que possamos desenvolver o ministério da consolação com outros que estão em sofrimento. Então, por isso que quando Deus nos consola, Ele está querendo que você seja um instrumento de consolo para outras pessoas. É essa a razão que você precisa estar desenvolvendo nesse trabalho. Eu quero finalizar, meus irmãos. Deuteronômio capítulo 31, verso 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Aqui é a palavra de consolo em meio ao sofrimento, em meio ao luto, em meio às enfermidades, em meio à dor. Deus, Ele vê as nossas lágrimas, Deus, Ele estará sempre nos momentos de tribulações, de dificuldades, da opressão, e Ele jamais vai nos deixar, Ele jamais vai nos abandonar. Portanto, meus irmãos, em meio a esse momento de tristeza sobre tristeza, eu convoco a você, para você não se abater, não deixe que todo esse momento de sofrimento, de angústia, venha abater a sua alma, mas que você se aproxima de Deus e segure na mão dEle para você caminhar. Segure na mão de Deus e vai. É necessário você estar lembrando disso. Então a Bíblia, ela precisa ser a sua arma de defesa contra aqueles arrogantes e ímpios que querem mostrar e culpar Deus por tudo o que está acontecendo de sofrimento, de enfermidade na sua vida. Logo, o que você precisa é compreender que Deus, Ele jamais te abandonou, jamais te deixou, e Ele sempre, sempre estará com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Que Deus, pois, nos ajude e nos abençoe, e que durante esse período da pedagogia divina, possamos ter aprendido nesse momento de que a palavra é ela que vai nos trazer o consolo em meio às dificuldades que nós estamos vivendo nessa terra. Nós vamos cantar e assim vamos caminhar para encerrar.
porque nós vamos dar uma passada lá no velório, dar um abraço na Iven e toda a sua família enlutada neste momento. Nós vamos cantar. Eu quero convidar você que está sentado a ficar em pé e assim vamos cantar, lembrando do consolo do Senhor em meio ao sofrimento, e está pedindo que a promessa do Senhor nos dê vida. Vem o temporal. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim. É sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, Vem o dia mau. vem o dia mau, mas Deus me faz assim. Vem sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus a minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus a minha salvação. Meu lugar seguro. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus a minha salvação. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu.
Vamos orar? Pai querido, aqui nós estamos na casa de oração, porque sabemos que a única fonte de consolo vem do Senhor. A tua palavra, ela serve como uma arma para nos proteger. Às vezes, ó Deus, uma pressa para uma incredulidade de perceber tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, e poderemos nos afastar do Senhor. Mas nós queremos ficar mais perto do Senhor, queremos nos aproximar como filhos necessitados, carentes da tua proteção e da tua direção. Nesse momento nós queremos colocar no altar do Senhor a vida da irmã Nalva e Aline. Nalva, a irmã que está internada ali em Teixeira, precisando das tuas mãos milagrosas. Um momento, ó Deus, difícil da sua saúde. O corpo começa a sentir, ó Deus, o Senhor tem um propósito na vida dela. Abençoe a irmã Aline como filha, dando a ela força, dando a ela resistência nesse momento de angústia, de tensão. E nós pedimos também agora por outros, como a irmã Paula, Adriano, Eudiane, Gabriel e todas as suas filhas, ó Deus, momento de luto, momento de tristeza, que o Senhor console. Teu Santo Espírito esteja consolando o coração de cada um. Agora, ó Deus, um momento difícil, a notícia que recebemos hoje, a dona Estela, mãe da irmã Iven, Lucas, neto, muito chegado, coração pesaroso. Ó Deus, tem misericórdia e o Senhor console com toda a compaixão, toda a misericórdia essa família. Abençoa na vida do seu Arnóbio, do tratamento que ele está fazendo também. Tenha misericórdia, Senhor. Ó Deus, colocamos diante do Senhor todas as irmãs e irmãos que estão em busca de um tratamento físico e que o Senhor esteja cuidando de cada um. Abençoa a tua igreja. Como igreja, ó Deus, nós temos também sentido muito esse momento de dor, momento de luto. Consola-nos como igreja também. Continue conosco e nos dê cada dia mais a compreensão e a certeza de estar dentro da vontade do Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queira sentar, irmãos. Uma oração silenciosa. Deus abençoe sua vida. Se você puder ir lá na Cidade Baixa, dar um abraço na Ive e toda a sua família, seria um ato de solidariedade cristã. Deus abençoe a todos.